E tem o Náutico. Fim do jejum. Vitória sobre o Londrina numa noite em que Jean Carlos voltou a ser o Jean mágico. O ato de se ajoelhar ia além de apenas agradecer. Era o sinal de alívio de quem voltou a vencer depois de 8 jogos e superou basicamente uma noite de guerra. Muita chuva, gramado pesado e uma enorme necessidade de voltar a vencer. Eram vários elementos que aumentavam a pressão sobre o Náutico contra o Londrina. Mas esse jogo marcava um importante reencontro do lado alvirrubro. Depois de quase 4 anos, Jean Carlos estava de volta ao Estádio dos Aflitos. A sensação única, né? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar pro estádio, pro vestiário, pra torcida. Dessa vez tinha uma diferença. A camisa 10 não pertence mais a ele. Mas isso foi só um detalhe. O agora camisa 20 alvirrubro comandou a equipe em campo. Jean Carlos participou de praticamente todas as jogadas de ataque do Timbu, que até demoraram um pouco para dar resultado. Mas se tem uma coisa que virou marca de Jean no Náutico é a bola parada. E a prova está aqui. Depois da cobrança de falta, olhos atentos e comemoração liberada. É do Náutico! Abre o placar, Cauã Maranhão. Eu acho que ele, quando eu subi, ele me dava vários toques, então, tipo assim, eu com o Jean já é uma longa história aí desde 2022, mas fico feliz que essa dupla aí tá dando certo. Cauã Maranhão também estava reencontrando os aflitos depois de voltar de empréstimo. E a dupla formada por ele e Jean Carlos voltaria a funcionar, porque o Mágico achou o atacante na área mais uma vez. Só que agora a bola parou na trave, mas no rebote... Pênalti pro Náutico! Impressionante, a bola chega no Jean Carlos, ela vira ouro! Claro que não tinha outro jogador que a torcida quisesse para bater esse pênalti. Jean atendeu o pedido. Pegou a bola, deu um beijo nela e ajeitou com todo o cuidado possível. Aí foi hora da magia. Lá vem Jean Carlos, bateu! Gol! Jean Carlos, número 20! O Jean fez um jogo sensacional. Jogador bom, ele tem que assumir o jogo. E o Jean fez isso hoje muito bem. Só não deu para dizer que a noite foi de uma vitória tranquila, porque o Londrina conseguiu botar fogo no jogo quando o Gabriel Lacerda diminuiu. Das redes de Muriel. Pouco depois, Jean Carlos, ovacionado pela torcida, foi substituído. E sem o Mágico em campo, o nome do Timbu passou a ser outro. Muriel, o goleiro do Náutico, salva! O goleiro garantiu os 3 pontos, que vieram com grande participação de Jean Carlos. Poder voltar com vitória, com um belo jogo, é mágico, cara. É muito bom. No retorno de Jean Carlos aos aflitos, o Náutico voltou a vencer, com aquele velho toque de mágica. Cabral Neto está aqui com a gente para falar sobre esse Náutico com o Jean Carlos. Muito boa tarde. Encaixou essa contratação, hein, Cabral? Olha, impressionante, viu, Sabrina? Fez um jogaço o Jean. Eu diria a você o seguinte, se ele tivesse pego a atuação que ele teve ontem com a melhor fase do Náutico na temporada, teria sido um jogo absurdo da equipe do Náutico, porque o Jean conseguiu achar passe o tempo inteiro, participou do jogo demais. Foram 35 ações com a bola só no primeiro tempo, 52 no total. Errou só 3 passes no primeiro tempo. Todos os 3 foram passes arriscados, passes para deixar alguém na cara do gol. Deu assistência para o primeiro gol, já tinha dado assistência para o Cauã Maranhão no jogo anterior contra o CRB. Deu assistência de novo para o Cauã Maranhão no primeiro gol. Fez o segundo, participou do lance da origem da jogada, né? Porque é ele quem cruza a bola que a gente vê aí, e o Cauã cabeceia, depois o Derek sofre o pênalti. Então ele participou das melhores jogadas do Náutico em campo.
E também trouxe o Dodô de volta, né? Porque ele é o responsável também por trazer o Dodô. Então, assim, eu acho que a volta do Jean, por enquanto, é excelente, como era de se imaginar, pela qualidade dele absurda que ele tem para uma Série B, fazendo muita diferença, muito participativo no jogo inteiro ontem. Só não foi melhor porque os companheiros de ataque não conseguiram corresponder na fase em que o Náutico estava anteriormente. Acho que o Derek Gomes fez um jogo melhor do que vinha fazendo ultimamente. O Cauã ajudou demais, fez um belo jogo. Foi um jogo de muita luta, mas de não tanta inspiração como o Náutico vinha tendo antes da partida, por exemplo, contra o Fortaleza. A partir do jogo contra o Goiás, o Náutico caiu muito de rendimento. E acho que o Jean fez a diferença absurda ontem. Se não fosse o Jean, possivelmente o Náutico iria de novo tropeçar dentro de casa. A vitória tira um peso gigantesco do Náutico, vai para um compromisso agora muito mais difícil contra o Criciúma, mas tendo o Jean Carlos em campo e a perspectiva de volta do Vinícius, do Dodô, acho que já abre um horizonte melhor para a equipe. Então, na entrevista depois do jogo, o técnico Hélio dos Anjos revelou que precisou contratar segurança, gente. Vê que absurdo. Ele tomou essa medida por conta de ameaças, né? No último domingo, por exemplo, integrantes de torcidas organizadas estiveram aí, ó, na frente do centro de treinamento, cercaram carros de jogadores, da comissão técnica. E aí o Hélio dos Anjos chegou a comentar essa situação na entrevista depois do jogo. Vamos ver. Eu estou gastando mais de 12 mil reais por mês com segurança. Estou sim, está aqui, ó. Meus 3 estão ali. Tenho condições? Tenho. Porque ninguém vai bater na minha cara. Você entende? Ninguém vai bater na minha cara. Eu não vou abrir vidro de carro para um marginal meter dedo na minha cara, mas não tem Cristo. E vou ser muito sincero. Os que apareceram na frente do meu carro, a sorte deles foi que a polícia ainda chegou. A polícia chegou e acabou de tirá-los. Cabral, no mínimo é absurdo. Um técnico de futebol, um trabalhador, precisar de seguranças por conta de ameaça de torcedores, entre aspas? Tem alguns pontos nessa declaração do Hélio. Primeiro, é muito legal que ele tenha essa coragem. O segundo ponto, infelizmente, ele é uma voz quase que única, isolada no futebol brasileiro, porque quase todo mundo acaba tendo medo e a gente não pode nem criticar as pessoas que têm medo em relação a isso, porque a violência é algo muito grave e às vezes, inclusive, respinga na família da pessoa. Então, é muito complicado isso. Mas o Hélio teve muita coragem para dar uma declaração dessa mais uma vez. O Hélio não vai deixar de conversar, Sabrina, com algum torcedor que queira fazer uma indagação a ele de forma respeitosa, eu tenho certeza disso. Mas um cara que se dedica ao futebol 24 horas por dia, durante 30, 40 anos da vida dele, ou mais do que isso, vai ficar ouvindo torcedor que assiste 5 minutos de jogo de futebol por dia e olhe lá, para ficar fazendo pressão em cima dele, ameaçando. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Infelizmente, o Hélio precisa dar esse tipo de declaração porque ele tem a segurança privada. O ideal seria que o Estado desse essa segurança para Hélio ter segurança suficiente e coragem suficiente para dar essa declaração. Mas acho que o Hélio está coberto de razão, eu concordo 100% com ele e estou fechado em relação a essa questão. É uma pena que tenha chegado a esse ponto, né? Agora, vamos falar do esporte, vamos né? Lá. Que chegou a 8 jogos sem vitória. Ontem jogou fora de casa contra o Goiás. O Leão estava vencendo, gente, e cedeu ao empate naqueles minutos finais. A gente já conhece o enredo, né? Bora ver os gols, então. E o Perotti foi quem abriu o placar logo no comecinho do jogo, né? Isso ele recebeu do Biel e fez o gol. O Perotti que tá muito bem, né, Bem demais. Ele e o Barleta são os jogadores que conseguem tirar o diferente, né, no ataque do esporte. Quando a bola não passa por eles, fica complicado. E aí, aos 42 minutos, né, teve o gol do Goiás, o gol do empate. Tá no gol do esporte ainda, mas tem o gol do Goiás aos 42, Cabral. Esse enredo se repete, já deu para definir. O que tá acontecendo? Foi na época do Márcio Goiano e agora com o Gilmar Dalpozo. O Djalma recebeu ali com muita liberdade para fazer o cruzamento, né? O Anselmo Ramon chegou fechando ali, mas o Thiago Couto foi muito mal na bola, acabou prejudicando muito. Mas assim, isso já vem acontecendo com o esporte de fato, a gente tem inclusive uma arte para mostrar aqui como o esporte tem sido prejudicado com esses gols. Olha só, a gente destacou aqui o tempo... Nos últimos 6 jogos, 4 vezes isso aconteceu, pode ir. Isso tirou 7 pontos do esporte. Gol aos 51 minutos, gol aos 50, gol aos 42 como foi ontem, gol aos 41 como foi contra o Operário. São 7 pontos a menos para o esporte. E aí, para você ter uma ideia do que isso acarreta, hipoteticamente, o esporte poderia ser vice-líder do campeonato hoje se não fossem esses gols no final. Olha só, Criciúma 39 pontos, o esporte estaria com 35 pontos se não tivesse desperdiçado com esses gols que sofreu no final da partida. E aí a gente está aqui tirando
tempo, tirando ponto, inclusive, das equipes que enfrentaram o Sport, como, por exemplo, o Operário, que a gente está tirando, subtraindo o ponto dele, que ele não teria conquistado contra o Sport. Então, o Sport seria hoje o vice-líder da competição, só hipoteticamente, evidentemente, mas isso mostra o peso desses gols sofridos. E, ao mesmo tempo, Sabrina, isso só não explica as atuações do Sport. O Sport vem jogando mal há muito tempo. O Sport vem jogando mal desde o começo do ano. Sim. O futebol com o Roger era muito ruim. Isso. Melhorou com o Márcio Goiano, porque o Sport passou a fazer o simples e errar muito menos do que o Roger errava. Então o Sport melhorou, mas foi uma evolução que teve um teto muito baixo. Sim. E dali não passou, porque o Márcio Goiano também tem as suas limitações e não fez o Sport crescer. E ao mesmo tempo, não dá para você contratar um Gilmar Dalpozo e esperar que ele faça algo no Sport que ele nunca fez na carreira dele. Essa história do Sport sempre se retrair um pouco mais com o Dalpozo, isso é a carreira do Dalpozo. Então, característica dele mesmo. É dele. Assim, eu não teria trazido o Dalpozo, já disse, respeito imensamente o profissional dele, mas não acho que ele cabe no esporte de hoje, no esporte atual. Então a minha maior crítica vai à direção do esporte, que contratou o Dalpozo e não especificamente ao profissional, que está entregando aquilo que ele sempre entregou na carreira. O Gilmar Dalpozo, claro, deu entrevista após o jogo e falou sobre a situação, o momento do Leão. Vamos ver. Seguramente hoje, e os 2 jogos que a gente fez em casa, se tivesse jogadores, principalmente de reposição no ataque, a pontuação seria totalmente diferente. Mas a gente sabe que está no caminho certo. É claro que o vestiário estava triste no final, porque nós tomamos o gol no final de novo, e são vários jogos que a gente vem tomando gol no final, mas eu falei para os atletas, persistência, convicção, que também são vários jogos que a gente vai vencer no final, porque a gente acredita muito nesse grupo. Cabral, você acha que dá para conseguir esse acesso? Eu acho que dá, Sabrina. Eu acredito nesse time do Sport desde o começo do ano. Acho que o elenco ontem foi muito prejudicado. Eram 7 desfalques, dentre eles o Barleta, o Zé Lucas, jogadores importantes. Não dá para dizer que o Sport ontem estava com 100% da sua força. É evidente que não estava. Mas acho que o Sport pode jogar muito mais do que jogava na época do Roger, do que jogava na época do Márcio Goiano, do que joga hoje com o Dalpozo. Essa é a grande questão. A minha convicção é de o Sport podendo atuar melhor do que está atuando. Com esse futebol de hoje, acho que não sobe. Mas ele tem potencial para jogar mais. Globo Esporte de volta e agora vamos falar do Santa Cruz. O tricolor se prepara para enfrentar o Figueirense sábado, 5 da tarde, na Arena de Pernambuco, pela Série C. E em campo terá Everaldo, atacante que, junto com o time, vive um grande momento e está realizando um sonho de criança. Não é segredo para ninguém que ele chegou ao Santa Cruz doido para mostrar serviço. Fui para bastante jogos aqui no Arruda. Inclusive, em um dos jogos, o meu pai me falou que um dia eu estaria lá dentro do Arruda. Graças a Deus, eu hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui e de poder realizar, esse desejo, esse sonho que a gente tinha de moleque. O histórico do atacante e a identificação com o tricolor fizeram o torcedor esperar muito de Everaldo, que aos poucos foi conquistando espaço, melhorando o rendimento e sendo feliz. Você está no clube que você ama, que você sempre sonhou estar e ser um dos líderes, isso para mim é gratificante demais. Então eu me sinto muito feliz. Até agora, Everaldo fez 10 jogos com a camisa tricolor. Deixou um gol fora de casa na vitória contra o Paysandu. E tem sido uma peça importante nesse encaixe encontrado por Christian de Souza em meio a tantas dificuldades. É um dos líderes nossos, então a gente acredita que ele está encontrando o seu melhor momento. Está crescendo na hora boa, na hora importante, está chamando os jogos para si. Falta agora fazer um golzinho em casa. Sábado, quem sabe, vai ser a hora de desencantar na Arena de Pernambuco. Mas pensa que ele está pressionado para isso? Aperreio zero para quem já está realizando tantos sonhos. Eu sei o que é pressão. No início da minha vida, eu morei numa casa que tinha barreira. E de madrugada, tempo de chuva, eu acordava e via meus pais na porta do quarto, com medo da barreira cair, para dar tempo de tirar a gente. E não ter condições de tirar a gente daquele lugar. Então, para mim, isso que é pressão, sabe? Jogar futebol, como eu falei, é um privilégio, é algo que eu sempre sonhei